Mateus capítulo 26, versículo 26 até o 30. A palavra do Senhor diz assim: Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Oremos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória somente a Ti, Senhor. Nós Te amamos e nesta noite estamos com os nossos corações cheios de gratidão por nos reunirmos mais uma vez neste momento de comunhão, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E nós Te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem ajudado a cada um dos Teus filhos. É a graça do Senhor que nos fortalece, é a graça do Senhor que nos sustenta, é a graça do Senhor que nos redime. E é por causa desta graça que nós Te louvamos nesta noite, Senhor. E Te damos graças. E eu peço, se o Senhor me permite nesta noite falar a Tua palavra, usa, Senhor, a minha vida. Usa-me segundo o Teu Espírito Santo para falar a cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui e também aqueles que estão acompanhando esta reunião de outros lugares. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podemos assentar. Queridos irmãos, eu sei que falar sobre a ceia do Senhor pode parecer redundância para algumas pessoas, para alguns irmãos. Talvez tenham aqueles que até mesmo questionem, a ponto de dizer: será que não tem uma pregação, um tema mais relevante, mais atual, mais contemporâneo, que o pastor poderia pregar numa reunião de domingo? Tem aqueles que, às vezes, consideram a ceia algo desnecessário para os dias de hoje, a ponto de considerar a ceia do Senhor um ritual arcaico, ultrapassado e desnecessário. Tem outros que até entendem a importância de ter a Santa Ceia, mas não entendem por que realizar a ceia com tanta frequência. E essas pessoas, muitas vezes, elas chegam até a ponto, talvez você já tenha ouvido alguém comentar a respeito de dizer assim: olha, esse mês eu não vou tomar ceia na minha igreja, porque eu já tomei ceia em outra igreja. Talvez muitas pessoas não estejam dando o devido valor que deveríamos dar à ceia, considerando que a Santa Ceia ela foi instituída não pelos líderes da igreja do primeiro século. A Santa Ceia não foi uma ideia que alguém teve no início da história da igreja e decidiu instituí-la. A Santa Ceia ela foi estabelecida pelo Senhor da igreja, pelo fundador da igreja. Foi ele quem ordenou que nós deveríamos celebrá-la até a sua volta. Portanto, a Santa Ceia não é uma tradição humana. A Santa Ceia não é uma tradição ultrapassada. A Santa Ceia não é um ritual sem significado. A Santa Ceia, ela traz consigo um significado muito profundo, porque ela representa a nossa comunhão no corpo e no sangue do Senhor. E quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos praticando esta comunhão. Nós estamos celebrando esta comunhão.
E quando nós celebramos esta comunhão, nós também trazemos à memória, a nossa lembrança. Nós comunicamos uns com os outros e proclamamos, através das nossas canções, da nossa adoração, nós proclamamos a história do Senhor. Nós proclamamos o sacrifício de Jesus. Nós proclamamos a sua ressurreição e a promessa da sua volta. Portanto, queridos, quando nós fazemos isso e nós trazemos à memória estas boas lembranças, nós também nos empoderamos das promessas que Jesus fez na sua palavra. E ao empoderar-se dessas promessas, a nossa fé é aumentada cada vez mais para que a gente continue sempre avançando e confiando no Senhor. Os evangelhos de Marcos, o evangelho de Mateus e também o evangelho de Lucas narram a história, o momento da comunhão entre Jesus e seus discípulos durante a última ceia, que foi celebrada num período onde os judeus estavam comemorando a Páscoa. Alguns historiadores dizem que a ceia foi celebrada numa quarta-feira, enquanto outros afirmam que ela foi celebrada numa quinta-feira. Jesus antecipou esta data comemorando com os seus discípulos. Agora, para nós entendermos melhor e compreendermos melhor o significado da Santa Ceia, nós precisamos voltar também um pouquinho no tempo. E precisamos entender o significado da Páscoa, que foi o evento que Jesus estava celebrando com os seus discípulos quando ele instituiu a Santa Ceia. A Bíblia diz em Mateus 26, 17 e 18, que Jesus estava bastante animado para este momento, para esta festa de celebração da Páscoa. A alegria de Jesus era tão grande que ele reservou uma sala num determinado lugar para que ele e os discípulos pudessem jantar e pudessem celebrar juntos. Então ele disse para os discípulos: vocês vão até a cidade, vocês vão procurar um certo homem e vão dizer para ele: olha, o mestre mandou dizer que precisa da sua casa para a festa. E eu e os discípulos vamos comemorar a festa, a Páscoa na sua casa. E aquele homem então abre a porta de sua casa para que Jesus e os discípulos pudessem celebrar a ceia. A ceia, a última ceia, ela marca um momento importante na vida de Jesus e também na vida dos seus discípulos, porque aquela seria a última refeição, o último momento que Jesus teria com seus discípulos antes da sua condenação e da sua crucificação. Eu fiquei imaginando um jantar de despedida. Aquele seria o último momento em que Jesus poderia falar com os discípulos, em que Jesus poderia manter uma comunhão com os seus discípulos, porque a sua hora estava chegando. Aí eu te pergunto, se você tivesse a oportunidade de viver um momento como este, sabendo que aquele jantar, que aquela reunião, que aquele momento seria o último momento que você teria com alguém, o que você diria para esta pessoa? Jesus, ele aproveita daquele momento para instituir a ceia, que representa a comunhão que os seus discípulos deveriam praticar e fazê-la em memória dele mesmo. Na reunião onde Jesus estava com os discípulos, havia um certo clima de tristeza, porque num dado momento Jesus, enquanto eles estão ali participando do jantar, Jesus diz para os discípulos que havia entre eles, assentado à mesa, um traidor. Então aquilo cria um clima muito ruim entre os discípulos, porque eles começam a olhar um para o outro com desconfiança. Alguns perguntam: Senhor, mas sou eu ou será que é o outro? E Jesus fala: é aquele que mete a mão no prato comigo. Mas todos tinham metido a mão no prato com Jesus, como saber quem era? Então havia um clima ali de certa desconfiança, ao mesmo tempo de tristeza. De repente, o clima fica mais pesado ainda, porque Jesus diz para os discípulos que a sua hora estava chegando, então há um silêncio entre eles. Os discípulos começam a pensar o que fazer
depois que Jesus partisse. Pedro, o mais entusiasta de todos, ele então resolve fazer uma declaração para Jesus. E ele diz para Jesus assim: Senhor, eu não vou te abandonar de maneira alguma. Eu não vou te deixar, ainda que isto custe a minha própria vida. Eu estou disposto a ir com o Senhor até a morte. E enquanto eles estão falando acerca desse momento que está para acontecer, de repente o ambiente muda. Aquilo que era tristeza, o silêncio, as declarações de fidelidade, agora dão lugar a um momento de alegria. Porque a Bíblia diz que eles começam a cantar, eles começam a louvar ao Senhor. E por que eles fazem isso? Porque durante o jantar de Páscoa, os judeus celebravam a libertação de seus antepassados da escravidão no Egito. Então, provavelmente ali entre eles, Jesus e os demais começam a lembrar dos momentos em que Israel esteve no Egito, quando o Senhor os libertou. E aquilo que parecia tristeza agora vira um momento de adoração, de celebração. E de repente a reunião termina. E quando termina a reunião, a Bíblia diz que os discípulos com Jesus decidem fazer algo que eu já tive a oportunidade de viver alguns desses momentos na história da igreja. Sabe aquele culto abençoado, onde a glória de Deus desce sobre a igreja e de repente o pastor termina o culto, bênção apostólica, todo mundo vai para casa, mas ninguém quer ir para casa. Então eles não quiseram, naquele momento em que termina ali a reunião, que eles têm que desocupar o lugar, sabe para onde eles vão? Eles vão para o monte. E eles vão orar. E os discípulos sobem com Jesus para orar no monte. Mas quando chega lá no monte, Jesus, ele se afasta um pouco dos discípulos. E no momento em que Jesus se afasta, eles começam a olhar um para o outro e novamente eles são tomados por uma tristeza profunda. Porque eles começam a lembrar naquele momento que Jesus estava prestes a partir. Queridos, Jesus desejou cear com seus discípulos a última ceia, porque ele sabia que aquele momento iria marcar a vida de seus discípulos para sempre. Assim como os filhos de Israel foram libertos da escravidão do Egito, naquele momento em que eles estavam celebrando a ceia do Senhor, Jesus também estava dizendo para os discípulos ali que eles, a partir daquele momento, eles poderiam comemorar sempre em memória dele, lembrar que eles foram libertos dos poderes das trevas e que agora eles tinham também uma razão para celebrar, para comemorar, não mais a Páscoa, mas a ceia do Senhor. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Assim como os judeus, eles precisaram de sangue de animais para alcançar o perdão. Na Santa Ceia nós comemoramos, nós celebramos a nossa libertação espiritual da escravidão do pecado. Nós celebramos a nossa libertação da opressão maligna. Na Santa Ceia nós celebramos a nossa vitória. 3 razões porque nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Nós celebramos hoje a ceia do Senhor porque é uma ordem de Cristo. Ele determinou que nós deveríamos celebrá-la. Nós celebramos a ceia porque quando estamos celebrando a ceia, nós demonstramos o nosso amor a Cristo. E nós celebramos a ceia porque ela representa o sacrifício que Jesus proporcionou e que nos trouxe vida. Porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isto em memória de mim. E semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comer do pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Na reunião da última ceia, Jesus pegou o pão e ele deu graças. E em seguida ele repartiu esse pão e disse para os seus discípulos:
Esse é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Queridos, tanto o pão quanto o cálice, eles têm a sua importância e significado durante o ato de cearmos ao Senhor. Esse pão e esse cálice representam o corpo e o sangue do Senhor. A Bíblia fala sobre muitos exemplos de pães que podem nos ensinar algumas lições em relação ao pão da Santa Ceia. Por exemplo, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e que nós olhamos para a mesa do Senhor, ou que nós tomamos o pão para celebrar ao Senhor, nós podemos trazer à nossa memória que esse pão representa a provisão de Deus na nossa vida no dia a dia. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 11, Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar. E ele então disse para os discípulos: quando vocês orar, peçam a Deus que lhes dê o pão de cada dia, ou seja, o alimento natural, o alimento que é necessário para que vocês possam manter o seu corpo saudável. E fazendo uma aplicação do ponto de vista espiritual, quando nós tomamos a ceia do Senhor, ela também representa o alimento que provê o sustento não para o corpo físico, mas para a nossa alma, para o nosso espírito. Quando nós olhamos para o pão da Santa Ceia, nós podemos lembrar também daquela passagem do milagre da multiplicação dos pães, aonde uma multidão tinha seguido Jesus durante todo o dia. E quando já era tarde, o povo estava cansado e faminto, Jesus então dá uma ordem para os discípulos, que eles deveriam alimentar toda aquela multidão. Uma multidão com mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Mais ou menos 12 a 15 mil pessoas. E os discípulos ficaram preocupados, porque não tinha como alimentar tanta gente. Então um garoto se apresenta ali com 5 pãezinhos e 2 peixes. E Jesus dá uma ordem, manda o povo sentar. E o povo se assenta. Então Jesus pega aqueles pães e ele parte os pães. E depois entrega para os discípulos e diz para eles: alimente a multidão. E os discípulos começaram a alimentar aquele povo. E na medida que eles iam alimentando o povo, os pães iam se multiplicando. Sabe o que eu vejo com isso, queridos? Que quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, que nós tomamos o pão, nós lembramos que o nosso Deus é aquele que provê e que multiplica na tua vida, é aquele que te abençoa. Quando nós olhamos para o pão da Santa Ceia, nós lembramos também do pão da proposição, ou pão sagrado, pão da propiciação, dependendo da tradução da Bíblia. Que todo sábado, os sacerdotes tinham que colocar 12 pães sobre a mesa de ouro que estava no lugar santo, primeiro lá no tabernáculo e depois no templo, quando o templo foi construído. E esses pães ficavam durante uma semana ali, eles eram oferecidos ao Senhor como oferta de alimentos. E depois de uma semana, os sacerdotes iam lá e tiravam aqueles pães e substituíam por pães novos. E os pães que eram tirados serviam de alimento para os sacerdotes. Eles poderiam comer daquele pão. Mas só tem um detalhe: eles só podiam comer daquele pão no lugar santo. Quando nós olhamos para esse pão da Santa Ceia, nós nos servimos dela. Nós lembramos primeiro que Deus também tem uma aliança conosco, que Deus está conosco. E que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, nós somos sacerdotes de Deus nesse novo tempo. E como sacerdotes, nós ofertamos ao Senhor e também nos alimentamos daquilo que está na mesa do Senhor. Mas o mais interessante de tudo isso é que o alimento só podia ser ministrado no templo. O pão não podia ser comido fora do templo. Então nós aprendemos com isso também. Quando nós olhamos para o pão da Santa Ceia, que como somos sacerdotes do Senhor,
Ele é aquele que provê o alimento espiritual para cada um de nós. Quando nós olhamos para o pão da ceia, nós lembramos da passagem lá de Êxodo capítulo 12, que fala sobre o dia da libertação do povo de Israel da terra do Egito. Quando o Senhor deu uma ordem que o povo deveria naquela noite celebrarem, comendo pão asmo, ou pão ázimo também, dependendo da tradução, ou pão sem fermento, que é esta bolachinha que vocês estão vendo aqui. Então eles tinham que comer do pão ázimo naquele dia, não podia ter fermento, para que o povo lembrasse, quando comesse daquele pão, do sofrimento que eles tinham passado até então, e do milagre que Deus estava para proporcionar na vida deles, trazendo a libertação. Aí eu olho para esse pão aqui, queridos, quando vou celebrar a ceia do Senhor, e eu lembro também que da mesma forma, quando nós nos alimentamos do pão que veio do céu, quando nós nos alimentamos da ceia do Senhor, esse pão representa um símbolo da nossa libertação, do jugo do pecado, do jugo da escravidão, do jugo de Satanás, para viver uma nova vida em Cristo. E quando nós comemos desse pão, nós lembramos da palavra de Jesus em João capítulo 6, versículo 48 e 50. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse para os seus seguidores naquele tempo. Os judeus, eles comeram do maná que caiu do céu. Se alimentaram, mas morreram. Ele fala, mas quem comer do pão vivo que desce do céu, esse não morrerá, mas terá a vida eterna para sempre. Então, quando nós nos alimentamos da ceia do Senhor, nós lembramos que Jesus é o pão espiritual, que Jesus é o pão da vida, que a palavra que é Jesus é que alimenta o nosso espírito para nos dar força e para permanecermos na presença do Senhor. Em João 6,63 ele diz assim, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Jesus é o pão da vida. E quando nós tomamos o cálice que representa o sangue da nova aliança, quando nós participamos do cálice, nós lembramos do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, por causa de nossos pecados. Eu estava pensando, meditando nessa palavra e lembrando, talvez alguns de vocês vão lembrar aqui, os mais antigos, que antigamente a gente ouvia muitas pregações na igreja que falavam sobre o poder do sangue de Jesus. Vocês lembram disso? O sangue que purifica, o sangue que redime. O crente, ele estava o tempo todo clamando, o sangue de Jesus tem poder. Mas me parece que com o tempo as pessoas começaram a deixar de cantar, de falar, de pregar. Parece que as pessoas com o tempo, elas começaram a se esquecer do poder que está por trás desse sangue de Jesus que foi derramado na cruz para os nossos pecados. A nossa expiação, queridos, só foi possível por causa do sangue de Jesus. Por isso que Jesus, ele diz assim, quando vocês beberem desse cálice, lembre-se do meu sangue, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós lembramos que Jesus, ele foi o último sacrifício realizado por Deus para a remissão do pecado. Até então, as pessoas tinham que recorrer aos animais, imolar os animais, para alcançar o perdão de seus pecados. Mas através do sangue de Jesus, nós somos purificados de uma vez por todos. Lá em 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz assim, que nele não havia pecado, ele era o cordeiro puro. Mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus.
Embora Jesus não tenha cometido qualquer pecado, a palavra do Senhor diz que ele se fez pecador em nosso lugar. Então, quando você pega esse cálice, não é um cálice qualquer. Ele traz um significado muito profundo por trás desse cálice aqui. Porque através do sacrifício de Jesus, segundo Hebreus, capítulo 9, versículo 12 ao 14, o escritor aos Hebreus diz assim que quando Cristo veio e entrou, uma vez por todas, no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes. Jesus não levou consigo sangue de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Oh, aleluia! Esse cálice representa, é um símbolo da nossa vitória que alcançamos através de Jesus. E o escritor aos Hebreus continua e fala assim: o sangue de bodes e de touros, as cinzas dos bezerros queimados são espalhados sobre pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Quando alguém ia até o sacerdote e apresentava um animal para ser imolado em seu lugar, o sacerdote não sabia o que estava no coração, na mente daquela pessoa. Então o escritor aos Hebreus diz o seguinte, que o sangue dos bodes, dos animais, eles purificavam as pessoas apenas por fora. Aí ele fala, se isso é assim, imagine então quanto maior é o poder do sangue de Jesus Cristo, que por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E aí o escritor aos Hebreus completa dizendo assim, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Aquilo que ninguém vê, somente você, Deus, e sabe, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Se você pode dar um glória a Deus aí pela tua remissão, glória a Deus. O sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. E assim podemos servir a Deus, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. E para terminar, agora se coloque em pé, por gentileza. Quando você toma desse cálice, sabe do que nós lembramos? Que o sangue de Jesus Cristo nos protege de todo o mal. Assim como o sangue dos cordeiros foram untados nas portas das casas dos judeus quando eles estavam para sair do Egito. E Moisés disse para eles, a casa que tiver os umbrais da porta untado com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não vai entrar nessa casa. Então os judeus aspergiram sangue nos umbrais das portas de suas casas. E quando chegou a noite que veio o anjo da morte sobre o Egito, nenhum filho de judeu padeceu, morreu, porque o sangue os protegeu. E da mesma forma, o sangue de Jesus Cristo é que nos protege. Por isso que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós devemos lembrar que esse sangue é o sangue que nos protege, é o sangue que nos perdoa, é o sangue que nos purifica. Quão glorioso é o sangue de Jesus! É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. A reunião da última ceia entre Jesus e os discípulos começa uma reunião de desconfiança, uma reunião silenciosa, uma reunião de corações tristes, mas no momento da celebração que começaram a lembrar dos grandes feitos de Deus, houve alegria no meio deles. Que quando você estiver celebrando a ceia do Senhor, você possa lembrar dos grandes feitos de Deus e você possa glorificar o Senhor.